Ouvir um texto da Bíblia e ver estas imagens gera espontaneamente sintonias. O ambiente é o mesmo, o que se percebe pelo texto e aquele que se respira nestas paragens. Mas descobrir a figura central, tanto do texto como da natureza, nem sempre é imediato. Encontrar referências ao homem que mudou a era histórica da humanidade é um desejo de todas as gerações. Levantam-se pedras, procuram-se espaços, tempos, informações arqueológicas e geográficas, dados culturais e literários que confirmem experiências de fé transmitidas de geração em geração e experimentadas em meios muito diversificados. Mas há muitas outras incursões em torno da história de Jesus, da veracidade da sua mensagem e do alcance dos mistérios que fundamentam a singularidade da sua pessoa. Académicos ou literários, místicos ou zelosos, muitos são os desejos de saber mais sobre Jesus. Sobretudo do mistério último, do grande mistério que determina toda a centralidade e singularidade de Jesus Cristo, a ressurreição. Que provas do ressuscitado é possível encontrar nos lugares da Terra Santa? Percorrer os sítios que comprovadamente foram palco dos acontecimentos a que os Evangelhos se referem, que certezas oferecem a um grande mistério de fé? Ler capítulos da história política da altura, estudar a arqueologia, olhar outros documentos, confirma o que é celebrado pela fé ou afasta desses dinamismos? Realizar uma peregrinação à Terra Santa é também partir à procura de respostas para estas perguntas. Porque é possível encontrar lugares de ressurreição no ambiente onde o ressuscitado se manifestou há 2000 anos. O caminho acontece com um grupo de peregrinos que responderam ao convite da Eclésia e da Faculdade de Teologia e, tendo por guia o Padre João Lourenço, partiram à procura dos passos de Jesus, também os da ressurreição. Quem vive e investiga neste ambiente não tem dúvidas. A ressurreição é uma certeza de fé e ainda mais da história. O franciscano Plácido Roberto está ligado a estes lugares há mais de 40 anos. Aqui estudou, ensinou o que por aqui aprendeu e agora acolhe quem visita a Basílica das Nações no Monte das Oliveiras. E não tem dúvidas quanto à veracidade do que aqui aconteceu. Ninguém mais que em sã consciência pode negar que Jesus foi crucificado fora dos muros, foi levado fora da cidade para ser crucificado, né? E foi sepultado próximo ao Calvário, quer dizer, o túmulo está ali. Só que foi destruído, né? Claro, foi destruído e construído em cima. Então, isso é um problema sério. E deve dizer sempre, olha, aqui deve pensar 3 metros abaixo mesmo. Não vai dizer que é aqui nesse nível. Como nós estamos agora aqui, não era o nível do tempo de Jesus, né? Certezas de quem estuda a Bíblia com metodologias semelhantes a qualquer outra fonte literária, considerando outros documentos e, sobretudo, a cultura da época. Neste caso, torna-se fundamental analisar o ambiente judaico, o da altura e o atual. Uma prioridade para Frederico Manz, um investigador franciscano que, há 4 décadas, está com os judeus para perceber os textos que fundamentam o catolicismo ao longo de 2000 anos. E é à luz do cotidiano judaico, onde o elemento religioso é fundamental, que enquadra o que aconteceu com Jesus, nomeadamente os acontecimentos relacionados com a paixão, morte e ressurreição. Perché Gesù, prima di soffrire, ha celebrato la Pasqua. Nei sinottici è chiaro che Gesù ha celebrato la Pasqua e alla fine, cantando il Hallel, si è reso verso il Getsemani, nel giardino. Quindi la Pasqua di Gesù è stata istituita nel contesto del Seder, della Haggadah giudaica di Pasqua. Gli ebrei dovevano bere 4 coppe di vino, dovevano mettere la coppa di Elia sulla mensa perché aspettavano il ritorno del Messia la notte di Pasqua. E Gesù ha fatto tutto questo. Discípulo do investigador no Studium Biblicum franciscano, o Padre João Lourenço fez aqui também o seu percurso académico em ciências bíblicas antes de ensinar e promover a proximidade aos textos através da visita aos locais a que se referem.
Para o biblista e diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, os acontecimentos da Sagrada Escritura têm também de ser enquadrados na cultura que o sustenta, nomeadamente a judaica. No caso da ressurreição, o padre João Lourenço defende a inclusão deste acontecimento na cultura e na fé judaica, sobretudo a partir das expectativas relativas à vida futura documentadas nos últimos livros do Antigo Testamento. Esta questão da esperança, da imortalidade e da vida futura, muitas vezes confunde-se com um projeto político marcado por um certo nacionalismo, predominantemente partidário, que privilegia um certo predomínio sobre as outras realidades, ou os outros grupos, outros movimentos. Não é certamente essa, não foi essa a fé dos discípulos, nem foi a fé da Igreja, porque a fé dos discípulos é que a ressurreição do Senhor era uma realidade vivida na comunidade, partilhada na comunidade e anunciada como convite a uma vida nova. A experiência a fazer também nestes locais. Uma peregrinação à Terra Santa permite visitar lugares de ressurreição. Os lugares de ressurreição mais não são do que lugares onde as comunidades fizeram esta experiência de vida nova. Depois da experiência pascal, depois da morte e depois desta comunhão plena com Ele, tudo aquilo que antes aconteceu ganha uma nova dimensão. E, portanto, eu diria que há aqui também um envolvimento novo, um sentido novo. Não é que o acontecimento futuro vá desfazer o anterior, mas ilumina-o. Uma possibilidade a explorar com este grupo de peregrinos. Os passos de Jesus vão emergir pela informação bíblica e também pela apresentação de locais, caminhos, pedras, ambientes. E não apenas para descobrir as expectativas ou desilusões de quem espera por chegar aos recantos do Santo Sepulcro. Já lá chegaremos. Antes, o itinerário por locais onde aconteceu a surpresa de uma palavra nova, ressurreição, e a releitura de acontecimentos da vida pública de Jesus a ganhar novo sentido após ter ressuscitado. Betânia ficava perto de Jerusalém, a quase uma légua, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para lhes darem os pêsames pelo seu irmão. Logo que Marta ouviu dizer que Jesus estava a chegar, saiu a recebê-lo enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse então a Jesus: Senhor, se tu cá estivesses, o meu irmão não teria morrido. Mas, ainda agora, eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu-lhe: Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Crês nisto? Ela respondeu-lhe: Sim, ó Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Betânia é uma aldeia que fica a cerca de 6 km de Jerusalém, situada no sopé oriental do monte, habitada desde o século VI ou V a.C. A proximidade de Jesus com a família de Lázaro é apresentada nos Evangelhos e também nos primeiros autores do cristianismo, nomeadamente Orígenes, Eusébio e São Jerónimo, que no final do século IV faz referência à construção de uma igreja construída sobre o túmulo de Lázaro. Hoje, há vestígios dessa construção e de outras 3 que também aqui foram construídas. A atual igreja, com frescos que informam sobre a presença de Jesus em Betânia, é de 1953. Está construída sobre os muros das anteriores e acentua esse milagre de Jesus que ressuscitou Lázaro, com um objetivo: levar à afirmação de que Cristo é ressurreição e vida. É nesta confissão expressa por Marta que está a centralidade de um milagre em torno do tema da ressurreição.
Jesus partiu com os discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho fez aos discípulos esta pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Disseram-lhe: João Batista, outros Elias e outros que és um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou-lhes. Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias. A nascente do Rio Jordão referencia também o tema da ressurreição. De passagem por estas paragens, o diálogo de Jesus com os discípulos levou à confissão messiânica de Pedro. Um dos momentos muito significativos do Novo Testamento, da passagem de Jesus por Bânias, por esta região, que o Novo Testamento conhece como Cesareia de Filipe, é exatamente a pergunta que Jesus faz aos discípulos acerca da sua identidade. Quem dizem os homens, quem diz o povo que eu sou? E os três evangelhos, Marcos 6 e seus paralelos, narram-nos de uma forma muito bonita as respostas que os discípulos dão e a confissão messiânica de Pedro. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os, só eles, a um monte elevado e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que lavadeira alguma na terra as poderia branquear assim. De repente, olhando em redor, já não viram ninguém, a não ser só Jesus com eles. Ao descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, senão depois de o Filho do Homem ter ressuscitado dos mortos. Eles guardaram a recomendação, discutindo uns com os outros o que seria ressuscitar de entre os mortos. A tradição cristã coloca o contexto deste momento, da transfiguração de Jesus, no Monte Tabor. São Pedro, sem o identificar, refere-se ao Monte Santo, local onde ele viu as vestes resplandecentes do Mestre. A basílica que se visita no cimo deste monte evoca este episódio, data do fim do século XIX e pertence à custódia da Terra Santa. Para além das representações da Transfiguração, o tema da luz está particularmente presente neste templo, onde permanece também um ambiente de dúvida sobre o que será ressuscitar dos mortos. O itinerário para a ressurreição passa depois pela subida a Jerusalém, pelos acontecimentos da paixão e morte. Eles foram recriados ao longo da história, entre perdas e conquistas de espaços, tensões e possíveis convivências por parte de diferentes confissões religiosas. Hoje é nas ruas e no meio do comércio da cidade de Jerusalém que se recordam os passos da cruz, o caminho da cruz. Visitar a Terra Santa é sempre um momento muito importante. E o Santo Sepulcro é a expressão, eu diria, a plenitude desta visita. É verdade que ao chegar ao Santo Sepulcro, muitas vezes encontramos um ambiente muito diferente do nosso ambiente habitual nas igrejas, nos santuários, nos espaços religiosos. Mas isto é o resultado, em vez de ser motivo de reparo, devemos vê-lo pela positiva, ou seja, é porque toda a gente quer de facto e reconhece o Santo Sepulcro como um lugar central. Tanto acontece ao nível dos fiéis, dos simples fiéis, como também das igrejas instituídas. No Santo Sepulcro funcionam ou têm parte, quer na ocupação dos espaços, quer na parte da liturgia, várias confissões cristãs. Ortodoxos, arménios, católicos, abissínios, etíopes, sirianos e outras, inclusivamente outras igrejas, poderíamos dizer, menos significativas. Estar no local onde Jesus foi sepultado
é a expectativa alimentada por quem peregrina a Jerusalém. Um espaço dividido e gerido por diferentes tradições cristãs, que obedece a tradições seculares e aonde chegam pessoas de todas as culturas e religiões. No centro, no lugar do sepulcro, acontecem com frequência tensões geradas pela ânsia de estar, tocar, sentir o ressuscitado. Apesar da permanente agitação, é desse acontecimento que este local faz memória e que toca, mesmo que de forma diferente, todos os peregrinos que por aqui passam. É a mesma experiência da ressurreição. Quando nós cantamos o ressuscitou, é porque ressuscitou. Nós, hoje em dia, como temos as experiências de fé de quem viveu com Jesus naquela altura, de quem esteve com ele depois, de quem finalmente percebeu o que era a ressurreição, nós hoje em dia não percebemos por completo o que é a ressurreição, claro, mas acreditamos na ressurreição do Senhor e, portanto, o túmulo vazio é isso. No Santo Sepulcro, a primeira reação foi, de facto, um bocado chocante. E depois comecei a perceber que isto era uma grandeza, ver os etíopes e os da Eritreia e japoneses e da Índia e de muitos outros países, e da Ucrânia, e da Rússia e do Japão, e todos, cada um com a sua cultura, as suas maneiras de vestir e da sua e trazem a cultura e deixam-se impregnar pelo Espírito de Cristo, e todos querem, à sua maneira, às vezes, rezar. E uma pessoa não tem que se chocar, tem é que aceitar que os caminhos são diversos e as maneiras de lá chegar, nenhuma pode dizer que é melhor que a outra. Isto de sentirmos que, de repente, pessoas com culturas, maneiras de vestir, tez de cara, maneiras de falar, estilos de vida completamente diferentes de nós, e estamos todos juntos a rezar ao mesmo Pai. E estamos a sentir todos que fomos salvos pela mesma história que aqui nos é contada. Encontramos aqui várias maneiras de entender o cristianismo, várias maneiras de entender a mensagem cristã, e percebemos que elas são convergentes, mas são muito heterogéneas na maneira de se manifestar. A nós pode-nos fazer impressão isto, mas temos que perceber que Cristo encarnou na história e que o mundo é múltiplo e heterogéneo e, portanto, há várias maneiras de subir até à salvação, por várias ladeiras, por vários caminhos, por vários trajetos, por várias rotas marítimas e por várias rotas espirituais. Perceber que para esta gente toda, foi por esta gente toda, com cores de pele diferentes, com gestos e maneiras de ser diferentes e culturas diferentes, que o Senhor veio e ressuscitou, faz-nos pensar de facto na universalidade do mistério pascal de Jesus. Ele de facto veio para todos, independentemente da raça, da cultura, do modo de estar e de compreender. E é um lugar universal. Há 2000 anos, comunicar uma notícia que era completamente nova foi o desafio deixado às primeiras testemunhas da ressurreição. E é o desafio colocado a todos os cristãos de todos os tempos, de todas as culturas, de todas as latitudes. Foi essa notícia que chegou a muitos destinos, a todas as partes do mundo, e é dessas partes do mundo que hoje acorrem a este local novamente pessoas de todas as culturas, de todas as etnias, para perceberem as circunstâncias em que tudo aconteceu e para se abeirarem um pouco mais desse mistério de fé. Esse é, em todo caso, o desafio que continua presente e que é colocado a todas as pessoas que saem deste sepulcro. Continuarem a comunicação dessa notícia, ressuscitou, não está aqui. Nesse mesmo dia, 2 dos discípulos iam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 2 léguas de Jerusalém, e conversavam entre si sobre tudo o que acontecera. Enquanto conversavam e discutiam, aproximou-se deles o próprio Jesus e pôs-se com eles a caminho. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, entregou-lhe. Então os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. Nós estamos em Emaús, uma das tradições ou dos lugares onde celebra o encontro, o episódio narrado por São Lucas, no capítulo 24, o encontro de Jesus com os discípulos que vão de Jerusalém, eu diria quase desiludidos porque a sua esperança se esgotava. Acompanhados por Jesus,
eles o reconhecem e o reencontram como ressuscitado. Esta experiência do reencontro com Jesus como ressuscitado é naturalmente uma experiência marcante para os discípulos. A ressurreição é um elemento fundamental na consolidação da fé dos discípulos. E São Lucas, neste texto do seu Evangelho, no capítulo 24, reúne aqui um conjunto de elementos que, para além das referências à tradição bíblica das Escrituras, para além do resultado da experiência vivida pelos discípulos, é também um texto de um grande sentido e um grande significado pastoral, eu diria missionário. A experiência dos primeiros anos do cristianismo é hoje repetida por uma comunidade religiosa que está em Emaús. Por aqui passam muitos peregrinos à procura de referências ao caminho de Emaús, onde Jesus se deu a conhecer aos discípulos quando partiu o pão. Um sinal essencial para a presença da comunidade da Congregação das Bem-aventuranças. Dans ce lieu, les gens sont d'abord très frappés par la présence de Dieu, par la paix. Une paix, ils sont très... Ah, parce qu'il y a beaucoup de... Vous voyez, dans la ville, tout ça, il y a beaucoup de turbulences. Et là, on est à l'extérieur. Il y a cette présence justement eucharistique, comme nous faisons l'adoration, la liturgie, nous vivons la liturgie. Ils sont très frappés par la paix. Et même les Israéliens, ils aiment bien venir ici, ils sentent qu'il y a quelque chose. Après, oui, ils sentent la présence de Dieu, parce qu'ils croient en Dieu. O percurso por alguns lugares da ressurreição leva-nos ainda a Cesareia Marítima. No final do século II, um acontecimento foi determinante para a celebração da ressurreição da Páscoa cristã. Um acontecimento também marcante para Cesareia é o facto de, no Concílio de Cesareia, em 195, a Igreja ter decidido, nessa altura, que a Páscoa judaica, melhor dizendo, que a Páscoa cristã, seria celebrada já não conjuntamente com a Páscoa judaica, mas no domingo a seguir à celebração da Páscoa judaica. E isto marcou naturalmente toda a história do cristianismo posterior. Marcas que perduram até aos dias de hoje. A celebração da Páscoa cristã seguiu esta determinação, confirmando, em cada geração, a experiência dos primeiros discípulos e comunidades. Hoje, percorrer os lugares da ressurreição não leva o peregrino ao encontro de novas manifestações do ressuscitado, mas do que significa, em cada tempo, esse mistério. Nós não vemos o ressuscitado, e o ressuscitado não é um fantasma para ser visto. O ressuscitado é uma realidade para ser acreditada, e acreditada a partir do testemunho de cada um. O que nós podemos ver e o que é que nós podemos valorizar a partir da vinda aqui à Terra Santa é essencialmente perceber melhor o alcance desta experiência vivida com Jesus, eu diria desta apostolicidade, ou seja, a experiência partilhada dos apóstolos com o Mestre, e ver como a própria comunidade e como os próprios discípulos reencontraram, reviveram esses momentos e lhes deram um novo sentido e um novo alcance, deixando aquilo que eram os seus projetos e eu diria até as suas ambições para se avançarem numa missão de anúncio e de testemunho. Horizonte de ressurreição que continua a definir-se a partir desta terra, da terra onde Jesus ressuscitou. Mistério maior do cristianismo, a intrigar abordagens que recusam ir além de dimensões racionais e a entusiasmar quem define o cotidiano por uma nova dimensão para a vida. Acontece já e tem por horizonte plenitudes no amanhã.